Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, shalom, shalom. Falamos ao vivo aqui de Lajinha, Minas, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, desde 92, disseminando conhecimento teológico na região. Curso básico de teologia, estamos falando da matéria VTB, Versões e Traduções Bíblicas 2. Estamos tratando da aula número 8, onde falaremos da nossa apostila do curso, está aqui o VTB 2, aí. Curso básico de teologia com 36 matérias. Se você quiser fazer a matéria, pode se inscrever aí na descrição do canal. Fazer só a matéria, requerer a prova, matricular, assiste às aulas, requer a prova e sendo aprovado com média de 50, você poderá ter o certificado do CCBB, do Seminário Teológico Bereshit Tabernáculo, da Faculdade Bereshit, como você fez essa matéria. Pode fazer o curso todo. Nós temos também o curso intermediário, com mais 18 matérias, e temos também o curso bacharel livre de 10 matérias. Se fizer tudo, pode requerer exame de proficiência na nossa faculdade, que nós somos polo aqui, uma faculdade oficial do MEC, reconhecida pelo MEC, e você poderá fazer o seu curso teológico em menos tempo. Hoje falaremos de mudanças na forma para a boa comunicação. Tem variar. Quando você vai traduzir, você pode fazer vários tipos de mudança para adaptar as coisas. Não pode macular o texto original grego, né? Isso no Novo Testamento. Então é preciso ter isso em mente. Uma boa tradução tem que ter o mesmo significado do original. Se não tiver, não é uma tradução boa. E é importante entender que a tradução tem que ter diferentes coisas, né? É preciso trabalhar em significado e forma. O que varia é a forma. O significado tem que ser o mesmo. Traduzir, então, é comunicar uma mensagem em uma outra língua. Sabe, forma, então, é preciso, quando vai traduzir, tem que entender essas duas coisas. O que é significado e o que é forma. Forma tem que ser clara e natural. Uma tradução precisa ter o mesmo significado do original. Você não pode inventar um significado, criar um significado. É preciso manter, né? Então, o significado tem que ser o mesmo do original e a forma deve ser natural em português. Vamos ver isso aqui. Então, vamos ver então mudança com referência à linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? É aquele exemplo, né, que você fala, meu prato predileto é feijoada. Estamos falando de comida, né? A festa pegou fogo. A linguagem figurada. Está dizendo que a festa estava animada. O neném chorou a noite toda. É figurada. O neném chorou uma hora ou outra, né? Então, isso tem muito na tradução. A conservação da linguagem figurada nos ajuda é como um desenho, né? Ajuda a entender a explicação. A figura de linguagem pode esclarecer um assunto para nós. Então, por exemplo, quando fala porta, mesmo que seja literalmente, tem que saber, para entender o significado. Né? O bom pastor, eu sou o pastor, eu sou a porta das ovelhas. Né? É um caminho para a ovelha andar, não é isso? Então, vamos ver alguns exemplos de tradução referente a isso. Mudança na linguagem literal, mudança na linguagem figurada. Referente às emoções e aos pensamentos. Né? Nós temos o coração. Tem o coração quando fala do órgão cardíaco, e tem quando fala do coração referente a centro de emoções. Todas as versões dessa palavra para entender isso. É do coração do homem, saem os maus desígnios. Né? Não é que é do coração cardio, o aparelho, o órgão do coração. Referente às emoções. Né? Hoje seria o cérebro. Né? Pensava que antigamente era o coração, a sede das emoções. E os gregos achavam que a sede das emoções eram as entranhas. Então, você acha lá em Atos 1,18, todas as suas entranhas se derramaram. Né? Quando fala que Judas caiu, derramou, rebentou, né, pelo chão afora. A atualizada diz também a mesma coisa. E no uso figurado, tem lá em Coríntios, Filemão capítulo 7, que fala as entranhas dos santos. Paulo faz referência para Filemão, Dionésimo, né? Ele fala então sobre isso aí. Então, entranhas era para os gregos, era a sede das emoções. O coração era a sede das emoções para os hebreus. Rins, os hebreus costumavam dizer que os desejos vinham dos rins. Então tem o rim órgão e tem quando fala de rins no sentido de desejo, né? Por exemplo, Salmo 16, 7. Os meus rins me ensinam. Né? Deuteronômio 32, 14. Com gordura dos rins do trigo, né? Atualizado diz com o mais escolhido do trigo. Ventre, tem o ventre, que é ventre, por exemplo. Uso base, Mateus 12, 40. Assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe, é isso? E tem, por exemplo,
Atos 14, 8. Desde o ventre da sua mãe, referência lá, desde o ventre da sua mãe nasceu assim. Desde o nascimento dele, né? Que é assim. Tem outra maneira de fazer também tradução, que é usar uma parte para representar o todo. E tem outra que é o contrário, o todo para representar a parte. Nós estamos falando de traduções agora, não é isso? Então, Atos 5,9, falando de pé, Atos 5,9 diz, a porta, tem aí a porta os pés do que sepultaram. Falando de Anania e Safira, né? E o grego usa uma parte do corpo para referir a pessoa toda. Quer dizer, está aí na porta o pessoal que levou o Anania, vai levar você também, Safira. O corpo, quando fala em Romanos 12, 11, né? O pão, fala sobre o pão, Romanos 12, 11. O pão era a comida principal do judeu. Assim, o pão representava a comida, o sustento da vida diária. Né? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Referente ao quê? Ao alimento. Né? O texto agora usado para representar a parte. Nós falamos do todo para fazer uma parte para representar o todo. Agora o todo para representar a parte. Então está aqui, ó, João 5,10. Os judeus. Está falando então da liderança, né? Aqui aparece certo dizer os líderes judeus, porque eles estavam perseguindo Jesus, e não os judeus em geral. Então, quando fala os judeus, estavam perseguindo, era só os líderes, Anás, Caifás, Alexandre, os escribas, os principais, né, os fariseus, saduceus, etc. Outras palavras com significado figurado. Dormir, por exemplo, quando refere à morte, né? Quando fala, por exemplo, de Lázaro, né? Lázaro já dorme, ele tinha morrido. Então, a referência figurada, né? 1 Coríntios 15, versículo 8. Os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro, quer dizer, os que morreram em Cristo. Hora, palavra hora agora, hora de relógio. Marcos 14, 35. Aquela hora, né? Uma hora que significando, uso de hora para significar o que está para acontecer. Não é referente à hora mesmo, 2 horas e tanto, 5 horas e tanto. Casa, tem hora que refere à família, em Atos 16, 31. Refere ao descendente da casa de Davi, Lucas 1, 27. E refere ao povo, 1 Pedro 4, 17. A casa de Deus, é o povo de Deus. Páscoa, Marcos 14, 12. Páscoa no sentido de sacrificar a Páscoa, comer a Páscoa. É uma festa judaica, né? No grego a palavra Páscoa foi colocada tanto para indicar o cordeiro que era morto para a ceia da Páscoa, como também a ceia. Então englobou as partes da Páscoa dentro do termo Páscoa. Sangue, falando do sangue mesmo literal, o uso do sangue em Atos 15, 29, Hebreus 13, 11. E agora figurado, Atos 2, 20, a lua se converterá em sangue. A lua não vai converter em sangue, vai converter na cor vermelha, que é referente ao sangue. Né? A pessoa, não consultei nem carne nem sangue. Gálatas 1,16, Paulo falando quando recebeu a direção de Deus, não consultou carne nem sangue, quer dizer, não consultou ninguém, pessoa nenhuma. Aqui usa as duas partes para referir a pessoa, né? Sangue referente a matar. Romanos 3,15, são ligeiros para derramar sangue, quer dizer, para matar. Referindo à morte, Hebreus 12, 4, até o sangue, até a morte. Sangue referindo ao castigo ou à culpa da morte. Mateus 27, 25. Caia sobre nós o seu sangue. Quando os judeus, né, pediram para matar Jesus, crucificar, e falaram assim, pode mandar a maldição sobre nós. E referente o sangue, referente à morte como sacrifício, Romanos 3, 25. Pela fé no seu sangue. Quer dizer, pela fé no sacrifício, né? E aí vai, pecado também tem uso figurado, né? A palavra pecado é usada de maneira figurada para significar oferta pelo pecado. Lombos, uso figurado para falar cingir os vossos lombos. Ainda, Hebreus 7, 10. Estava nos lombos do seu pai, estava, ainda não existia. A pessoa ainda não existia, né? A expressão cingir o lombo refere ao hábito dos judeus de amarrar as roupas para trabalhar. Cruz, significado figurado também, né? Tome cada um a sua cruz e siga-me. Não é a sua cruz literal. Tomar cada dia a sua vida e seguir Jesus. Então nós falamos nessa aula de hoje sobre essas traduções e modelos figurados usados nas traduções, as palavras, o todo significando uma palavra, a palavra significando o todo. Falamos também referente à linguagem figurada e também falamos ainda sobre a boa comunicação. Fica com Deus, a paz, um abraço, tchau, tchau.